Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Um canal que fala sobre costura, fala sobre o universo do artesanato e eu te convido para mais um vídeo. Isso mesmo, você leu certo no título desse vídeo. Eu já desisti da costura e eu já vendi tudo que eu tinha. Bom, eu vou contar um pouco da minha história, brevemente. Eu costurava vários itens, vou pegar minha cola aqui para te falar. Eu fazia aventais, chaveirinho, porta-escova de dente, necessaire, bolsas para mulher, para professora. Eu fazia capa de bujão de gás, eu fazia suplá, pano de prato, peso de porta, almofada para pescoço, para adulto, para criança. Fazia almofada de cinto de segurança, sabe? Aquela que vai assim, na transversal. Fazia carteira feminina, fazia porta absorvente, porta moedas, fazia de tudo. Eu acho que talvez você se identifique aí comigo, né? Mas o que aconteceu foi que eu pensando sobre tudo que eu fazia, analisando, fazendo as contas do que eu gastava e do que entrava, eu vi que sobrava muito pouco. Então, até que um dia eu cheguei no meu marido e eu falei para ele, falei, olha, eu vou desistir do artesanato porque artesanato é uma ilusão. Artesanato não dá dinheiro. Tudo que entra sai, eu não vejo dinheiro e eu vou parar com isso. Eu não estou vendo lucro nenhum nisso. Então, parei com o artesanato. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Vou vender tudo que eu tenho. Aí eu decidi vender. Eu tinha comprado uma bordadeira com muito sacrifício. Eu resolvi vender. Eu tinha muito tecido, eu vendi tudo. Uma parte eu passei para minha sogra, ela vendeu. O restante eu consegui vender também para outra pessoa. E vendi todos os materiais que eu tinha de costura. Você pode pensar, mas como que você conseguiu vender tudo que você tinha? É que tinha uma moça que estava começando no artesanato e eu fiz o anúncio, encontrei ela e ela resolveu comprar tudo que eu tinha. Ela estava iniciando, então para ela era vantagem. A bordadeira ela comprou, acho que pela metade do preço, tinha pouquíssimos meses de uso, ela estava na nota fiscal. Ela mesma falou: Nossa, mas tá nova, né? Eu falei: Tá novinha, eu tinha acabado de comprar. Eu vendi acessórios de costura, eu vendi meus tecidos, eu vendi viés, tudo que você imaginar da costura, eu passei para ela. E eu falava para ela, isso aqui, ela, não, pode colocar, soma para mim e depois você me fala quanto que dá. E ela comprou tudo que eu tinha. Eu me senti aliviada porque eu tinha me desfeito de coisas que eu não ia usar mais. Eu tenho essa característica, quando eu acho que eu não vou usar uma coisa, eu gosto de me desfazer dela. E às vezes eu acabo me arrependendo depois, né? Demora tempo, mas eu me arrependo. Por exemplo, a bordadeira. A bordadeira, eu depois, com os anos passados que eu quis voltar a costurar, eu me arrependi muito de ter vendido, porque é muito difícil de comprar. Ela é muito cara, né? Então, mas voltando à história, eu resolvi vender tudo, vendi tudo e fiquei parada, não fiz nada. Fiquei em casa, fazendo os afazeres da casa. À tarde sempre sobra aquele tempinho livre que você fica meio assim, né? Tipo, não tem nada para fazer, o que eu vou fazer agora? Então ficou aquele vácuo. Mas não queria voltar para a costura, porque eu estava decepcionada. Eu falei, isso não dá dinheiro, a gente troca 6 por meia dúzia, não chega em lugar nenhum. Então eu parei com tudo. Hoje, analisando, depois de ter passado o tempo, eu vejo que eu cometi dois grandes erros naquele momento que eu estava vivendo. Um erro foi não ter gastado tudo que eu ganhava. Eu gastava a maior parte do dinheiro com tecido. Eu gastava com outras coisas também da costura, mas eu gastava a maior parte do dinheiro com costura, com tecido. Por quê? Eu lembro que tinha uma loja que vendia no atacado e tinha que comprar no mínimo, eu não sei se era 3 metros ou 6 metros. E eu ia naquela loja e eu comprava tudo que eu achava que ia vender.
sem ter certo para quem vender. Então eu ia lá, comprava os tecidos que eu gostava e que eu achava que ia sair e comprava. Comprava de 6 metros, comprava 3 metros, comprava bastante. Teve até uma situação que eu comecei a vender bolsa para bebê, mas era uma bolsa que não era tão de bebê assim, era uma criancinha maior assim, que eu vendia ela com um cachorrinho aplicado nela, bem bonito, sabe? Daí eu comecei a vender bastante. Eu vendia nos grupos de vendas do Facebook para mães, o nome era Serviço Maternos. É, eu vendia lá e eu achei assim, nossa, eu preciso comprar muito desse tecido, porque senão vai acabar da loja e eu não vou ter mais para fazer. Então a minha preocupação era comprar um estoque grande para não acontecer das clientes me procurarem para comprar a bolsa e não ter mais. Aí o que que eu fiz? Eu fui na loja e comprei 10 metros de tecido. Era um tecido de cachorrinho a estampa. E aí o que aconteceu? O tempo passou e eu não usei mais, as pessoas não compraram mais. E compraram algumas peças, mas logo passou a onda da bolsa do cachorrinho. E aí eu fiquei com o tecido parado. Aí esse tecido foi um dos que eu passei para minha sogra e ela vendeu para pessoas que ela conhece, que a minha sogra é costureira. Então, um dos erros era esse, comprar muito tecido, principalmente, achando que eu ia vender. Eu achava que eu estava fazendo um grande investimento comprando os tecidos, porque eu pensava, quanto mais eu tiver, mais chances de vender. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o tecido não é garantia de venda. Mas eu pensava dessa forma. O outro erro que eu cometi é não saber precificar corretamente. Eu pensava que eu deveria vender o produto baseado naquilo que eu gastei de material. Aquela famosa regrinha de 3, sabe? Você pega o dinheiro que você gastou no material e multiplica por 3 e você vende por aquele valor. Eu vendia até um pouquinho a mais, eu lembro, não vendia só multiplicado por 3, mas o valor estava errado. Aí, com o tempo, com os anos, eu fui aprendendo, fiz cursos sobre isso, né? Como colocar preço, e eu vi que estava totalmente errado. Então, eu precificava dessa forma e o dinheiro que entrava não era suficiente para pagar o que eu gastei e as outras despesas que eu não estava calculando ali e também o meu lucro, porque senão fica no 0 a 0. A gente recebe o dinheiro, paga o material que gastou e não vê retorno. Né? Se tem retorno é muito pouco, então não dá para você pagar uma conta em casa, não dá para você comprar uma roupa, não dá para fazer nada porque é mínimo. Então a gente acaba trabalhando de graça. Eu lembro que uma vez eu vendia para professora e professora sempre foi uma minhas clientes melhores assim, e eu vendi uma bolsa para professora e ela falou que ia revender a bolsa para uma amiga. E ela revendeu mesmo, ela achou muito barato. Ela falou para mim que ela achou muito barato e ia revender a bolsa. Então, assim, ali estava a prova de que eu estava trabalhando por um preço muito baixo. Aí o tempo passou, eu aprimorei minha costura, melhorei a qualidade, fiquei com um acabamento mais profissional, com peças mais bem feitas, aprendi muita coisa. Como eu falei, eu aprendi a precificar as peças. Então eu passei a vender só para professora. Tem uma história aí nesse meio, uma história longa, uma outra hora eu conto para você tudo o que aconteceu nesse período, mas resumindo, eu passei a vender só para professora. Então hoje eu faço kits de bolsas com 14 itens, até um pouco mais, e vendo só para professoras. Tudo que eu sabia, eu personalizei e transformei e fiz um kit. Então eu atendo só as profissionais da educação. E hoje eu tenho um curso ensinando a fazer a bolsa que eu desenvolvi. Também tem um curso do estojo, por enquanto, mas eu estou fazendo o curso das outras peças e tem bastante procura para eu ensinar todo o kit. Então, e no meu curso, das maiores preocupações que eu tenho é ensinar a precificar.
E eu tenho uma aula mostrando como que eu coloco o preço na minha bolsa, porque eu percebi que não adianta a gente trabalhar e depois não ver a cor do dinheiro, não ter retorno, não se sentir gratificada pelo que está fazendo, sabe? A gente tem a sensação de que está nadando e morrendo na praia. Então eu não quero que as minhas alunas tenham essa sensação, porque é muito bom fazer o artesanato, mas a gente também precisa do retorno, a gente trabalha para isso. A gente quer comprar um sorvete para o nosso filho, a gente quer sair com eles, a gente quer ter o retorno do nosso trabalho, né? Todo trabalhador espera pelo retorno financeiro do seu trabalho. Então eu quero que as minhas alunas tenham esse retorno também, que tenha a satisfação pessoal de estar costurando uma peça, de criar uma peça e também tenha o retorno financeiro. Esse é um pouquinho da minha história, eu queria compartilhar aqui com você um trecho, né, da minha caminhada. Num outro momento a gente vai conversando sobre outros assuntos e eu espero que você tenha gostado, que eu possa ter até te ajudado de alguma forma, né? E que a gente possa trocar informações aí nos comentários. Deixe aqui a sua experiência, como que é para você? Você é bem organizada nas suas finanças ou você também tem essa dificuldade em gastar tudo que ganha? Como que é para você? Me conta aqui embaixo. E eu te espero nos próximos vídeos. Até mais!